boa tarde. Band Cidade no ar com as notícias locais. Muito obrigada pela sua companhia, seja muito bem-vindo. Fique agora com os destaques dessa edição. Contagem regressiva para o Dia da Padroeira. Faltando pouco mais de uma semana para 12 de outubro, aumenta o número de romeiros e de pontos de apoio na Via Dutra. Novenas no Santuário Nacional de Aparecida começaram nesta semana. Recenseadores do passado. Na mesma época do censo de 2022 do IBGE, projeto de universidade em Taubaté levanta informações sobre o cenário da cidade há 250 anos. Band Cidade também está em transmissão ao vivo pelo portal bandvale.com. Felício Ramute, ex-prefeito de São José dos Campos, é vice-governador na chapa do candidato ao governo do estado, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Ele falou com a gente sobre o cenário para o segundo turno e também sobre os candidatos a deputados que venceram na nossa região. Felício Ramute, do PSD, vice na chapa de Tarcísio de Freitas, está otimista com o segundo turno na corrida rumo ao Palácio dos Bandeirantes. Ex-prefeito de São José dos Campos, ele esteve na cidade nesta segunda-feira. Com 42% dos votos no estado, a chapa, apoiada pelo presidente Jair Bolsonaro, foi a mais votada em 31 cidades da região. Então, estou muito feliz também em ter ajudado a campanha, trazendo esses votos, levando as nossas propostas. Eu que rodei mais de 40 mil quilômetros pelo estado de São Paulo e dei uma atenção especial para a região metropolitana do Vale. Foram mais de 213 mil votos em São José dos Campos para a chapa Tarcísio de Freitas e Felício Ramute. Isso representa pouco mais de 53% dos eleitores que votaram nesse último domingo na cidade. Para o candidato a vice-governador pela chapa, isso representa também uma confiança dos joseenses no trabalho que já foi desenvolvido por aqui. Para o segundo turno, a estratégia deve ser a mesma. É uma nova eleição, mas o grande ativo dessa campanha foi a participação das pessoas comuns, dos militantes, dos voluntários. É esse apoio que nós vamos continuar buscando conquistar no segundo turno. O Vale do Paraíba elegeu 2 deputados estaduais de partidos que compõem a chapa de Tarcísio. Letícia Aguiar, do PP, e Dr. Elton, do PSC. Os 2 são de São José dos Campos. É o início de uma base de apoio na Assembleia para um futuro governo, mas Ramute diz que a representatividade do Vale do Paraíba poderia ser maior. Olha, o potencial da RM Vale seria muito maior. Acho que os votos acabaram sendo diluídos e a gente teve esse resultado ruim, ruim para a região, que poderia ter uma representatividade maior. Na disputa do segundo turno para o governo do estado, Tarcísio de Freitas enfrenta o candidato Fernando Haddad, do PT. No primeiro turno, Haddad teve 35,70% dos votos. Está chegando o feriado de 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, e o número de pessoas andando na Via Dutra aumenta. Os pontos de apoio ao longo da via dão suporte para quem está indo para a cidade de Aparecida e contam com a colaboração de voluntários para prestar ajuda aos romeiros. A rodovia de mais de 400 quilômetros de extensão se torna pequena diante da fé dos romeiros que a percorrem em direção à Aparecida. Quanto mais perto do dia da padroeira, maior é a quantidade de pontos de apoio às margens da via, que é a principal rota dos peregrinos. Eu estou vindo de Mogi das Cruzes, Saí de lá meia-noite e 40. Estou caminhando, esse aqui é o primeiro ponto de apoio na rodovia vindo de Mogi para cá. E aqui o pessoal aqui é excepcional. O pessoal tem um atendimento assim muito bom para a gente que é romeiro. Este ponto de apoio no Jardim Diamante, em São José dos Campos, já é tradicional. Todos os anos é montado no mesmo lugar. O seu Abílio é um dos fundadores. Ele já chegou a ver muitos romeiros passando dificuldades na rodovia. Cheguei no posto para abastecer. Não, no posto tinha um pessoal dormindo no relento. E um sereno, um frio. Fiquei com aquilo na cabeça o dia inteiro. A tenda funciona com doações e participação de voluntários. As jabuticabas, o seu Abílio traz do quintal da casa dele. Diversos serviços são oferecidos aos romeiros. Tem um banheiro químico, tem um chuveiro quente, tem massagem, que o
pessoal tem uma massagem muito diferenciada, que é um rapaz rezando e faz uma massagem muito boa. E tem um comes e bebes, café, bolo, o que é doado. E temos também uns pratos especial, que é um ovo cozido escrito churrasco. Depois vocês gravam que nós fornece para todo mundo. O Magno vem de Mauá. Passou na tenda no ano passado e nesse ano trouxe um presente. Quando você chega, o pessoal te trata super bem, educado aí. Inclusive a gente trouxe um presente pro seu Abílio aí, né? Legal, eles tratam a gente bem aí, não tem como a gente retribuir. Podia uma camisa da nossa equipe aí, Mania de Asfalto lá de Mauá. Essa tenda já ajudou mais de 5.000 romeiros. Cada pessoa que chega assina esse caderninho que ajuda a contar a quantidade de auxílios que são prestados. Quando a tenda é desmontada, o caderno é levado para uma missa em Aparecida e abençoado no santuário. Nesse ano, milhares de nomes devem ser escritos ali. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, no último ano, mais de 32.200 romeiros foram registrados caminhando às margens das rodovias em direção ao Santuário Nacional. Um recorde, quase o dobro do ano anterior, 2020. A tendência é que esse ano o número aumente ainda devido ao fim das restrições causadas pela pandemia de Covid-19. E esse número não leva em consideração pessoas que vão por outras rodovias, como a Rota da Luz. A tenda do Abílio é sempre a primeira a ser montada, mas não é a única. A Sandra e os amigos desenvolvem um projeto para arrecadar mantimentos. Os alimentos e produtos serão usados para ajudar romeiros em um outro ponto de apoio. Nosso atendimento é do dia 6 ao dia 12 de outubro, 24 horas. Então, quem quiser estar nos ajudando, né, sendo voluntário, com alguma doação, é só entrar em contato com a Tenda Bem-TV. Os voluntários arrecadam os produtos em supermercados. Eles avisam as pessoas que estão entrando e quem quer ajudar, deixa os alimentos nos carrinhos. Tudo é feito de coração. Eu comecei através do convite da Sandy e do irmão dela que fundaram a tenda, né, em 2019. E para mim isso foi muito importante, porque eu já caminhava na rodovia como romeiro, né, e ajudar. Foi assim, a minha iniciativa foi porque eu já caminhava. Para mim o importante é que eu fico muito feliz de estar doando também, porque eu tendo condição, eu vou dar sempre, sim. No ano passado foram arrecadados 10 carrinhos cheios. Em poucas horas, nesse mercado no Jardim Paulista, em São José dos Campos, quase metade disso já foi arrecadado. E quem contribui, aprova. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Amém. Muito obrigada, tá? Sempre assim. O ponto de apoio será montado em breve. Mais uma iniciativa fundamental para quem anda dezenas de quilômetros para expressar a fé. É sobre a fé do pessoal que eles fazem. Não é um sacrifício, é uma alegria para estar lá nos pés da mãe. Então, pensa bem o sacrifício deles e o nosso agradecimento em poder doar para que eles tenham uma caminhada boa até chegar aos pés da mãe Aparecida. Belas iniciativas. E começou ontem a novena de Nossa Senhora Aparecida, programação que antecede a Festa da Padroeira. São 5 missas todos os dias. Esse ano a expectativa é de um público recorde no 12 de outubro. Uma estimativa é que desde o último mês até o dia da padroeira, um total de 2 milhões de romeiros visitem a cidade. A programação completa da novena você vê no nosso portal, o bandvale.com. Em São José dos Campos, coletores de lixo iniciaram uma paralisação nesta terça-feira para reivindicar melhores condições de trabalho. Pela manhã, representantes da Prefeitura e da FEMACO, que é a federação que representa a categoria, estiveram reunidos para discutir se a mobilização continua ou não. O repórter Luiz Eugênio Silva acompanha esse caso e ao vivo tem os detalhes. Quais as reivindicações dos coletores, Eugênio? Atualiza também essa situação para a gente. Boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde também a todos que nos acompanham no Band Cidade, primeira edição. Os trabalhadores pedem principalmente melhora nas condições de trabalho. Então, não é uma pauta salarial. Agora há pouco nós acompanhamos um pouco também da Assembleia que acontece. Eles aproveitaram o momento, a reunião dos trabalhadores, para falar um pouco também a respeito da PLR, da participação nos lucros, mas esse não é o foco. O foco é a melhora nas condições de trabalho. Segundo eles, a empresa que entrou há cerca de 4 meses não está cumprindo as regras aí para trabalhar
com esse tipo de linha, com esse tipo de ação. Inclusive, nós ouvimos a representante dos trabalhadores que trouxe as principais reivindicações deles. Vamos ouvir. Nós demos um prazo referente à situação dos caminhões, a coleta dos tambores, né, os containers. Eles estão sendo feitos manual hoje, porque os lifters estão com um problema de manuseio, né, estão quebrados, né, então a gente não consegue fazer a coleta, os trabalhadores estão coletando na mão mesmo, né? A condição da garagem, eles estão lavando esses containers, esses tambores aqui na garagem hoje, deixando o local insalubre, né? A condição do caminhão, as alavancas também, e hoje está causando vários acidentes com os trabalhadores, eles estão abrindo os pulsos. Ontem um trabalhador quebrou o dedo, né? Então, assim, a falta de EPI também. E as condições, nós não temos banheiros, não temos locais de convivência, né? O trabalhador não tem um banco para o trabalhador que fica na reserva. Então, hoje, a nossa luta hoje é pela saúde do trabalhador da coleta. Essas foram as principais reivindicações, então, da categoria. Lembrando que, nesse momento, ainda acontece essa assembleia na qual é discutida a contrapartida da empresa. A empresa deu uma contrapartida quanto a isso, deu algumas opções aos trabalhadores. Isso está sendo discutido nesse momento. Nós vamos conversar agora com o secretário Ricardo Minoro, secretário de Manutenção da cidade, representando a prefeitura nessa empreitada, nesse problema, não é, Minoro? Conta pra gente o que pode ser feito, já pediram para vocês, já entraram em contato com a prefeitura, os trabalhadores solicitando, e quanto à empresa também. Já tem notificação? Essa empresa realmente está fora das normas? Conta um pouquinho para a gente. Boa tarde. Muito boa tarde a todos. Olha, vale primeiramente lembrar que essa comunicação da paralisação não foi feita com antecedência, onde deveria ser feito com pelo menos 24 horas de antecedência. Pegaram a gente de surpresa, paralisaram, e a população, infelizmente, está sendo prejudicada com essa paralisação, onde poderia ser realizada essa conversa sem essa paralisação. Né? Então, a prefeitura, como seu papel, que é a contratante, já notificamos a empresa, né? A empresa contratada, que é responsável pela coleta, para as devidas providências. Com relação aos detalhes, meandros, empresa, funcionário e empresa que deve providenciar, ok? Perfeito. Então, o sindicato, a SEMACO, no caso, não entrou em contato com a prefeitura para avisar que seria feita essa paralisação. Ela foi feita de surpresa. E, nesse caso, nessa linha, secretário, o que será feito caso o trabalho continue, caso o serviço continue suspenso? O que pode acontecer daqui para frente? Olha, como já falado, a população está sendo muito prejudicada com a coleta, com a falta da coleta. Já de início, nós, prefeitura, através da Urban, já iniciamos como um outro plano a coleta nas feiras livres, que já começa nas terças-feiras, né, na cidade, todos os dias praticamente. Então, hoje, uma equipe extra da Urban está realizando a limpeza e coleta nas feiras livres. Agora, como um outro plano, estamos avaliando, né, estamos aguardando, na realidade, qual será, se vamos já retomar a coleta normal, é o que esperamos, né? Perfeito, muito obrigado. Secretário Ricardo Minoro, secretário de Manutenção da cidade. Nós conversamos mais um pouquinho com os representantes, Carol, e foi afirmado que a discussão deve ser finalizada hoje. Amanhã eles não devem continuar com essa paralisação, mas só saberemos se isso realmente vai se efetivar ao longo do dia. Volto com você no estúdio. E a gente atualiza aqui ao longo da nossa programação, né, Eugênio? Obrigada pelas informações. Boa tarde. Band Cidade faz agora a primeira pausa. Continue com a gente, porque logo mais tem outras notícias da nossa região. Até já! Começou nesta semana em Caraguatatuba a aplicação da vacina contra a Covid-19 em crianças de 13 e 4 anos de idade. Mais informações sobre isso estão no portal bandvale.com e a Caroline Silva conta tudo pra gente. Boa tarde para você. Boa tarde, Carol, isso mesmo. A estimativa é que 3.395 crianças sejam imunizadas. Os pais ou responsáveis devem procurar qualquer unidade básica de saúde, a UBS, exceto Tabatinga, de segunda a sexta-feira, das 8 às 4h30, ou as 3 unidades de pronto atendimento que atendem 24 horas. O intervalo para a segunda dose é de 28 dias. População com mais de 18 anos de idade já está sendo vacinada com a 4ª dose contra a Covid-19 e pacientes imunossuprimidos com mais de 50 anos podem tomar a 5ª dose. Mais informações sobre essa e outras notícias você encontra no portal bandvale.com. Volto com você no estúdio. Valeu, Carol.
tempo está mais friozinho nas cidades aqui da região. Tem também previsão de chuva em alguns lugares. A Amanda Souza, da X-Weather Meteorologia, tem mais informações. Boa tarde, Amanda. Olá, muito boa tarde, Carol. Boa tarde a todos que nos acompanham. A imagem de satélite mostra o avanço da frente fria pela região sudeste do Brasil. A terça-feira já amanheceu com o céu nublado e ainda pode chover em toda a região ao longo do dia, sob a influência dos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa. Esses ventos estão associados a uma área de alta pressão atmosférica que vem na retaguarda da frente fria. A temperatura não sobe muito hoje, máxima prevista de 22 graus em Taubaté, 23 graus em Lavrinhas. Durante esta terça-feira de tempo instável, céu nublado e com chuva, temperatura máxima de apenas 22 graus em Piquete, 20 graus em São Bento do Sapucaí, 21 graus em Caraguá. Em São José dos Campos, o dia vai permanecer bastante fechado. Tem possibilidade de chuva nessas próximas horas e a temperatura não deve passar dos 20 graus. A partir de amanhã volta a esquentar, mesmo que o tempo continue instável. Mas a chuva vai acontecer de forma isolada na quarta-feira. Essa chuva acontece intercalada com períodos de sol e a máxima chega aos 26 graus. Mas é na quinta-feira que o sol deve aparecer ao longo do dia, faz muito calor, máxima de 29 graus e no finalzinho do dia novas pancadas de chuva por conta da formação de um ciclone extratropical que dará origem a um novo sistema frontal. Com relação ao litoral norte de São Paulo, mar calmo, ondas de 1 metro de altura e ventos de até 26 km por hora. Mais um intervalo rápido no Band Cidade, mas antes vamos ver como está o tempo ao vivo em Taubaté. Faz 21 graus neste momento na cidade. Não saia daí, eu volto já já. Censo demográfico. Os recenseadores visitam as casas de todo o país atualizando os dados da população. Em Taubaté está sendo feita uma pesquisa que compara o município de hoje com o cenário de 250 anos atrás. Como eram no passado os locais que hoje a gente conhece assim? São prédios que dão pistas de como era a Taubaté de 200, 300 anos atrás. Um fragmento da história que resiste enquanto o desenvolvimento cresce ao redor. E a população da cidade naquela época? Qual era a principal fonte de renda dos taubatianos, o perfil das famílias, o mercado, a economia? Desvendar essa história é o objetivo dessa professora da Unital, que deu início a uma espécie de censo do passado. Além dos dados econômicos, demográficos e econômicos, traz muitos dados culturais. A gente imagina, né, que na história do Brasil as famílias elas sempre foram compostas dentro desse modelo patriarcal, o pai, a mãe, né, os filhos agregados, né, e sempre o chefe da família, então é o pai, o senhor de engenho ou o senhor de escravos, né. Na verdade nós vemos, né, a historiografia já mostrou isso, mas a gente está vendo agora localmente que há uma grande diversidade de famílias. Maria Fátima foi recenseadora do censo do IBGE em 1980. Dessa vez, ao invés de visitar as casas para conseguir levantar as informações do perfil social e econômico da população, ela faz um pente fino em documentos do século XVIII, material que estava guardado em Portugal, mas foi digitalizado e deve servir de suporte para a pesquisa. É um conjunto de documentos que se chamavam, na época, listas nominativas. Como o nome diz, arrola todos os moradores da vila de Taubaté e seus distritos, né? Então, é toda uma espécie de recenseamento feito por bairros, né? É toda uma estrutura militar, na verdade, né? São as companhias de ordenanças que faziam esse recenseamento, dividia em bairros e esses bairros eram divididos em esquadras, que era uma das partes dessas companhias de ordenanças, que eram as tropas auxiliares no Brasil. Como acontece com o censo feito pelo IBGE a cada 10 anos, que molda o retrato social do país, o novo estudo quer entender a estrutura social de Taubaté do passado e fazer possíveis comparações com os dias atuais.
É importante para a gente romper com essa ideia também de que a família patriarcal, aquela família nuclear, aquele modelo, foi um modelo que veio da colonização e estabeleceu-se, né, isso como padrão. Não é verdade. A gente está vendo aqui em Taubaté mesmo uma grande diversidade. E isso é muito importante para a gente pensar sobre os dias de hoje também, né? Quem ajuda a professora é o Vinícius, aluno do 2º ano de História e apaixonado pelo passado. Em um ano, eles devem concluir esses trabalhos. Para a educação é muito importante, tanto que a gente pode conhecer e passar isso para os alunos de uma forma mais didática, porque é um documento do século XVIII super difícil de ser analisado, de ser lido. Às vezes nós temos dificuldade para entender, então isso passar para os alunos é bem legal. E o IBGE prorrogou até o início de dezembro o prazo de coleta de informações para o censo 2022. De acordo com o próprio IBGE, apenas cerca de metade da população foi recenseada e esse número precisa aumentar. Essa pesquisa é muito importante e vale a pena essa contribuição de todos nós. O Band Cidade termina aqui. Fique agora com o Falando Nisso, com Lucas Sanseverino e Águida Queiroz. Outras notícias da região você confere no Vale Urgente, às 4 da tarde, e no Band Cidade, 2ª edição, às 10:50 da noite. Eu volto amanhã, na hora do almoço, e te espero aqui na tela da TV Band Vale. Tchau, tchau. Boa tarde para você.